A agência americana de avaliação de risco Standard Poor's cortou a nota de risco do Brasil. Com isso, o país deixou de ser considerado um bom pagador e perdeu o chamado grau de investimento, concedido pela Standard Poor's em 2008, durante a gestão do ex-presidente Lula. O anúncio atiçou as línguas venenosas e gerou boatos e um clima de terror no mercado financeiro. Mas o fato é que a agência não tem lá muito crédito. No começo deste ano, a Standard Poor's aceitou pagar uma multa de 1 bilhão e 370 milhões de dólares, isso mesmo, cerca de 6 bilhões de reais, às autoridades americanas. O motivo? A agência teve papel relevante na crise financeira internacional de 2007 a 2009. Ela enganou os investidores sobre a qualidade dos créditos imobiliários que originaram a crise. Levando esse fato em consideração, vão aqui algumas perguntas. Dá para acreditar totalmente num anúncio de que o Brasil pode não ser mais um bom pagador? Será que ela não estaria novamente enganando os investidores? Será que a agência tem mesmo credibilidade para apontar quem vai ou não saldar as dívidas? O nosso comentarista internacional Flávio Aguiar fala mais sobre o assunto. De uns tempos para cá, instalou-se entre os analistas ortodoxos econômicos uma tendência a apontar os países emergentes ou em desenvolvimento, como por exemplo o caso dos BRICS, o que inclui o Brasil, como os responsáveis pela deterioração da economia mundial, por terem feito apostas em princípios errados, em valorização do mercado interno, em investimentos crescentes por parte do Estado em áreas sociais, etc. É nesse contexto que deve ser vista esta notícia do rebaixamento da nota Brasil pela agência Standard Poor's, que passou a considerar o Brasil como um país de risco para investimentos, o que inclusive traria o afastamento de algum tipo de investimento, como por exemplo dos fundos de previdência que investem no mercado internacional. Deve-se registrar também que esse rebaixamento de nota é uma previsão, quer dizer, até o momento o Brasil não é considerado mau pagador. Porém, a agência alega que a instabilidade política, as tensões interministeriais levarão o país a uma situação de risco no futuro, sobretudo em 2016, e por isso recomendam então o rebaixamento, ou dão uma nota rebaixada ao país. É bom lembrar também que essas agências, a Standard & Poor's, e outras como a Moody's, como a Fitch Ratings, são consideradas como parcialmente responsáveis pela grande crise financeira de 2007 e 2008, que levou à extraordinária recessão de 2008 e 2009, uma recessão que continua na economia mundial, por terem continuado valorizando e recomendando investimentos naqueles fundos e ações que se revelaram parte de uma gigantesca bolha imobiliária. Elas são tidas como parcialmente responsáveis, essas agências, por prejuízos à economia mundial na ordem de $500 bilhão. E por causa disto, por exemplo, o governo americano teve de comprar naquela ocasião $700 bilhões de fundos de investimento de instituições financeiras inadimplentes devido à explosão daquela bolha. Tudo isso com a alegre participação e a alegre contribuição dessas agências que querem governar ou fazer a governança dos investimentos internacionais pelo mundo afora. É uma advertência também a considerar ao se pesar o valor, digamos, que essas previsões têm. Flávio Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a decisão da agência Standard Poor's de tirar o Brasil da lista dos bons pagadores. Na Argentina, onde participou de congressos sobre responsabilidade social e falou sobre combate à pobreza e às desigualdades, Lula disse o seguinte: isso não significa nada, significa apenas que a gente não pode fazer o que eles querem. A gente tem que fazer o que a gente quer. Lula ainda criticou as agências de risco, que não têm coragem de diminuir nota de nenhum país europeu, quando todo mundo sabe que vários estão quebrados. O nosso comentarista econômico, Guilherme Melo, diz o que está por trás deste anúncio. O rebaixamento da nota de risco do Brasil tem uma particularidade, que é que ele já era esperado pela maioria dos analistas, mas ele veio em um momento muito particular da economia brasileira, porque não se aguardava nesse instante o rebaixamento, dado que o governo tem feito todas
as medidas que são solicitadas pelas agências de classificação de risco. Na realidade, a aparência desse processo é que o rebaixamento representa uma pressão política sobre o governo para prosseguir os cortes no ajuste recessivo que teve início em 2015 e que agora, com os resultados muito negativos que ele produziu, estava ameaçado. Então, de fato, o que ocorre é que as agências de risco estão pressionando o governo brasileiro a prosseguir num caminho que já se mostrou deletério para o conjunto da economia brasileira, produzindo recessão, desemprego e até mesmo aumento da inflação. O mais interessante desse caminho todo é que o discurso liberal era que apenas realizando o ajuste você conseguiria superar a crise e manter a classificação de risco. Na realidade, o que aconteceu é exatamente o contrário. Ao promover o ajuste excessivo, você aprofundou a recessão, piorou a situação fiscal e perdeu a nota positiva que as agências davam para você. Portanto, agora a disputa vamos continuar prosseguindo nesse caminho, cortando mais gastos, aprofundando a recessão, e quem vai pagar por isso? Os ricos, obviamente, defendem que o ajuste se dê em cima dos gastos públicos, em educação e saúde, enquanto outros grupos defendem que o ajuste se dê em cima da taxação dos mais ricos. Então há claramente uma disputa social, porque quem vai continuar pagando esse ajustamento? Um ajustamento que é defendido pelos ricos, que querem passar a conta para os mais pobres através da redução dos benefícios sociais, dos direitos sociais e dos serviços públicos que atendem às populações mais carentes.